encerrando, acho que ele travando. Oi, boa noite. Convidando o Fabiano para entrar aqui. A primeira live, então estamos aprendendo como lidar. Dá uma olhadinha aqui, se o Fabiano já recebeu. Olá, Fabiano. Vamos ver aqui. Aceitando. A gente fez o teste, mas na hora sempre é mais difícil, né? Estamos mandando um pouquinho, Tô mandando mais um convite para o Fabiano para ver se agora ele entra. Vamos ver. Então, a ideia dessa live é um café arquitetônico. Algo mais descontraído, né? Uma xícara de café, como se a gente estivesse aí num café, conversando, numa saída entre arquitetos. Eu e o Fabiano tivemos essa ideia, a gente já faz isso, né, como amigos. E ele tem bastante conhecimento aí para passar, e sempre a visão de arquiteto, ele soma, né? A visão pode trazer alguma informação adicional, principalmente para os leigos, né? Quem não teve acesso à história das cidades. Então, a intenção é trazer um pouquinho aí das histórias dessas cidades, né? As cidades que têm as essências das cidades, para a gente poder até criar um conceito mais de preservação para elas, né? Que as pessoas tenham conexão com elas de forma mais fácil, assim, que seja mais viável. Fabiano tá aí? Manda um oi. Deixa eu ver aqui. Tá um pouco difícil. Oi. Tá conseguindo entrar? Não? Bom, vamos ver se ele consegue responder ali o convite e entrar mais uma vez. A gente separou em alguns tópicos sobre a história de Garopaba. Eu enviei novamente, Fabiano. Tá aqui como enviado. Vê se consegue aceitar. Ó, mais uma vez. Vê se foi. Agora foi. Agora foi. Estão me E vendo? não, tá preto. Ai, meu Deus. Essas coisas. E agora? Agora sim, agora sim. Aí, aí. Ai, que Boa bom, que noite. alívio, gente. É Não, não difícil dar adianta. as caras Eu sou assim, um. né? E aí, para ajudar o cara que é totalmente avesso à tecnologia, não sei nada, né? Depende totalmente de quem saiba, aí tu tá arrumada, né?
E eu dependo que a espiritualidade deixe, né? Porque assim, tipo, é de lua. Então, e a espiritualidade conspire a favor, então. Aham. Que o mundo energético conspire a favor. Eu tava contando um pouco pro pessoal da ideia, né? O meu perfil, ele tem caminhado bem lentamente na proposta de algumas questões de interação, né? Então, a corrida arquitetônica, trazendo as construções da região, né? Construções contemporâneas, no caso. Os desenhos arquitetônicos, que são já os desenhos mais históricos, que eu e o Fabiano justamente estamos fazendo esse movimento. E a gente conversando no nosso papo, dia a dia, a gente pensou, por que não um café arquitetônico? Já que a gente fala tanto de tomar um cafezinho, conversar, e é o que a gente faz, né, entre nós, na nossa amizade e na nossa agenda, nas nossas brechas. Então, a gente trazer essa proposta descontraída, sem expectativa nenhuma, vamos trazer aqui informação que a gente já conversa entre nós, né, de uma forma bem coloquial. Mas o Fabiano, ele tem muito a trazer, afinal, ele é um arquiteto que fez mestrado em História, né, Fabiano? Então, ele traz essas informações, esse compilado, eu considero ele como um historiador, né, e ele trouxe muita informação para mim durante a graduação, então a gente tem eu acho que muitas pessoas, inclusive, que estão na live, né, que seguem o Fabiano e seguem a mim, tem o Fabiano como referência. Então, é legal, é um prazer enorme de ter aqui comigo. E a gente separou alguns temas, né, Fabiano, sobre a questão de Garopaba, sobre a história de Garopaba. A gente conversou e criou, assim, uns tópicos, mas a gente vai deixar bem livre, o Fabiano vai trazer as coisas e eu vou como uma aula comentada, e eu vou comentando. É isso? É isso, é uma coisa bem, bem informal, né? Por isso o cafezinho, a pipoca aqui do lado, a gente está em casa, eu estou de chinelo, de calção, de camiseta, né? E a ideia é essa. A gente estava outro dia lá em Garopaba desenhando, né, Gladys? E surgiu essa ideia, né? O que a gente poderia estar fazendo, né? Com um movimento mesmo assim, despretensioso, mas de trocar uma ideia, de chamar o pessoal para conversa em torno de patrimônio, de história da arquitetura, né? A Gladys assistiu às minhas aulas na UDESC, quando eu fui professor no curso de arquitetura da UDESC aqui em Laguna, e então a gente é amigo desde então, né? E agora a Gladys mora em Garopaba, e aí a gente, nesse reencontro, né, Gladys, surgiu essa perspectiva, né, da gente desenhar, porque a Gladys também, como eu, gosta de desenhar, a gente desenha observando, né, e qual que seria o primeiro assunto desse primeiro, né, que seja o primeiro de muitos, né, desse café sobre arquitetura, né, e aí a primeira coisa, claro, que me vem na cabeça é Garopaba, né. Por que acho Garopaba, que o Fabiano induziu porque sabe que eu amo muito. E também é uma pesquisa muito grande que tu tem, né, da região, né. É muito fácil começar, né, por Garopaba. Porque é um lugar assim que, antes de mais nada, é um lugar pelo qual eu tenho muito carinho, assim, né? É um lugar que, logo que eu vim para Santa Catarina, sou natural do Rio Grande do Sul, mas já estou há mais tempo aqui, já estou há 23 anos em Santa Catarina. E no meu interesse, enfim, por patrimônio, principalmente pelo patrimônio arquitetônico luso-brasileiro, né? Sempre foi o meu grande interesse. Minhas pesquisas, a maior parte, se debruçam sobre essa questão, né, a arquitetura, as cidades, período colonial. E aí, nesse processo, a gente encontra Garopaba, né? Garopaba que começa como uma armação baleeira, né? A gente vai estar falando sobre isso ao longo da conversa. Se torna uma freguesia, né? Tem uma população descendente, principalmente de colonizadores açorianos, que vem para o nosso litoral no século XVIII, e que, pelo isolamento, pela decadência econômica, enfim, por N fatores, até algum tempo atrás acabou preservando um conjunto muito importante, muito representativo, né? Um conjunto urbano e arquitetônico, né? Conjunto esse que, inclusive, já foi bem mais preservado,
né? Garopaba não é diferente de outras cidades do litoral catarinense que sofre com uma pressão imobiliária imensa, né? A gente vê isso em Floripa, a gente vê isso em Itapema, a gente vê isso em Balneário Camboriú, a gente vê isso aqui no sul do estado, e Garopaba não é diferente, né? E nesses últimos anos se acelerou muito esse processo e está havendo agora, mais recentemente, uma pressão muito grande sobre justamente o centro histórico de Garopaba, né? E é Parece justamente esses 20 anos, né, para cá. Sim, não, e a gente fala sempre que tu conversa com pessoas assim que são do setor imobiliário, que trabalham com empreendimentos, e a referência de todo mundo é Balneário Camboriú, só que são lugares completamente diferentes, né? Garopaba tem uma outra pegada, tem uma outra energia, tem um outro contexto, né? Sem entrar no mérito de Balneário, se é bom, se é ruim, não vamos criticar, mas Garopaba é diferente, Garopaba é especial, né? E só que existe essa pressão, né? E aí então a gente tem cada vez mais olhado para Garopaba com cuidado, com preocupação. Assim, no desenrolar da conversa, a gente pode afirmar que o que as pessoas sentem é que justamente a história de Garopaba traz, né? E ela realmente tem uma magia, não como Floripa é uma, né? Laguna é outra, depois a gente vai chegando nas outras cidades em outras lives. Né? Mas, assim, a Garopaba, ela tem muito a questão do romance, né? De ser romântica, né? De ser amorosa, de ter uma energia leve. Então, isso cativa muitas pessoas, né? Isso faz com que as pessoas venham para cá e acabam ficando. E é uma emancipação recente, né? Então, alguns fatos que a gente tinha conversado antes, que era sobre a questão do conjunto histórico urbano, né? Que tu já citou um pouquinho sobre isso. Sobre a questão da armação baleeira, que também estava conectado justamente ao desenho que a gente fez lá no Centro Histórico, um tempo atrás, 2 meses atrás, né, que você estava levantando, fazendo um desenho de retrocesso, né? Então, como era antigamente, de reconstituição. Poderia falar um pouco mais dos dados em relação a esse começo de Garopaba na questão do conjunto urbano e do valor disso? Vamos falar sim. E o legal é que a gente conversava até ontem, né, Gladys, sobre Garopaba, enfim, pensando nos tópicos da nossa conversa. E aí a Gladys trouxe esse conceito de Garopaba como lugar do romance, do amor, né? E é interessante porque se a gente começa a pensar e fazer essa retrospectiva de por que Garopaba existe, por que ela está onde ela está hoje como cidade, que tem origem então numa armação baleeira, a gente justamente vai tocar na questão central, que é o símbolo, o animal símbolo de Garopaba, né, hoje, que é a baleia franca, né? E Garopaba é um dos principais locais de procriação, né, das baleias francas no nosso litoral, é onde as mães francas vêm ter os seus filhotes, na verdade, né? Elas chegam, né, em vias de dar à luz aos bebês, naquela enseada fantástica ali de Garopaba, e isso certamente é um fenômeno que acontece há milhares e milhares e milhares de anos. Então, quando o colonizador português vem para essa região, né, se depara com essa grande concentração de baleias francas naquela enseada, né? Hoje, isso é uma coisa inadmissível, né? Pensar em caçar, em matar uma baleia, em matar uma fêmea com filhote, né? Mas a gente tem que lembrar também, é um pouco difícil, mas a gente tem que tentar fazer um exercício de voltar, né, na história, naquele tempo, e entender que no século XVIII, o principal combustível para a iluminação pública no mundo ocidental, pelo menos, né, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, colônia, era o azeite ou o óleo de baleia, né? A gordura extraída das baleias, né, sofre um processo, enfim, de refinamento desse óleo para que ele de fato vire um combustível, né? E isso tinha um alto valor agregado, né? E essa necessidade ou essa dependência da gordura da baleia para a iluminação, né, que levou a esse assassinato, né, desses animais naquele momento, né? Porque
O mundo inteiro as baleias estiveram em vias de extinção principalmente por causa do óleo, né? Até que, no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, o carvão, a querosene, enfim, vão surgir outras formas de combustível, o próprio gás natural, né? E isso, ao longo do século XVIII para o século XIX, vai decretar o fim da caça às baleias, mas em muito porque esses animais estavam praticamente extintos, né? Quer dizer, eles foram caçados quase até a extinção, de uma forma totalmente predatória, né? E Garopaba, infelizmente, começa... A história de Garopaba, da colonização de Garopaba, começa por esse fato, né? Quer dizer, se lá atrás as baleias procuravam Garopaba como um lugar de paz, de tranquilidade para ter os seus bebês, a história da ocupação humana de Garopaba, no contexto histórico, começa com a caça da baleia, né? Então a gente lembrando pode... que antes, Pode. a gente tem uma ocupação pré-histórica, né? Só que os sambaquianos, principalmente, que são os povos, né, depois os índios carijó, que viviam no litoral catarinense, obviamente eles tinham uma relação totalmente harmônica, né, com esses animais. É fato que esses povos pré-históricos indígenas também caçavam, também usavam esses animais, né? Mas obviamente que não tem nada a ver com a forma, com a violência utilizada, né, depois do período colonial, né, que praticamente levou à extinção esses animais tão fantásticos, né, que são as baleias. Então a gente pode tirar, né, desse contexto que esse mar ele era muito abundante, né, e justamente por isso as baleias elas escolhiam esse território, né, uma terra muito fértil, como tu falou dos índios. Então, esse contexto que hoje a gente aborda sobre Garopaba, de abundância, porque a Garopaba ela tem uma energia assim, de abundância, né, de prosperidade, de se nutrir, então ela permanece, né, essa energia que a gente quer manter, inclusive, né, em Garopaba. Uhum. Então, o fato histórico, ele confirma o que as pessoas sentem e se atraem, e por que elas se atraem por Garopaba hoje, que permaneceu na mesma linha, né? Ela não se perdeu. Garopaba tem uma energia, né? Uma vibração muito legal, assim. E esse interesse, de novo, né? Tem tudo a ver com essa história, com esse patrimônio arquitetônico, né? E com a energia, enfim, desse lugar que é tão importante. E nesse contexto, né, de Garopaba, então, ser um reduto, então, de procriação das baleias, né, ela se torna, então, potencialmente o local para estabelecimento de uma armação baleeira, né? O que vem a ser isso, né? É um empreendimento, né, da coroa portuguesa. Havia concessão, né, da exploração, a coroa cobrava, então, os impostos sobre essa atividade, que era muito lucrativa, como eu falei, e um empresário, enfim, né, arrematava o direito de explorar essa atividade. Então ele vinha, eram pessoas com muitos recursos, né, para poder então construir, empreender todo um complexo. Vamos imaginar que era quase como uma fábrica, né, porque havia então todo um complexo com instalações para os empregados, para os trabalhadores escravizados, né, que eram a principal mão de obra do serviço braçal das armações baleeiras, né? Inclusive nós temos até hoje uma comunidade afrodescendente importante nas antigas armações baleeiras do nosso litoral catarinense, porque havia ali um contingente importante de trabalhadores de origem africana, né, na condição cativa, né, que foi até o século XIX, enfim, e todo um conjunto construído, né, com a casa da administração, com a capela, né, com a ferraria, com a botica, né, que era uma espécie de farmácia, enfim, porque havia, enfim, a necessidade de prestar socorros, atendimento médico, né, claro que imagino que uma precariedade muito grande, muito diferente do que seria hoje, mas havia, então, todo esse aparato, né, para que aquilo funcionasse realmente como um empreendimento quase que industrial, né, os animais eram caçados em mar, trazidos para a terra, onde eram, então, descarnados, né, e aí a gordura, eles eram ricos em gordura, são ricos em gordura, né, o toucinho, né, das baleias era cortado e derretido, né, e refinado para virar, então, um azeite, que era, via de regra, exportado, né. Então, era uma indústria que durou pouco tempo, porque, como eu falei, foi muito predatória, mas que encheu o bolso de muita gente de dinheiro, né, por pouco tempo, porque a gente pode dizer que elas duraram aí em torno de
30 anos, assim, de uma maneira mais, né, lucrativa, e aí já no início do século XIX começa a entrar em decadência, né? Sendo Garopaba uma das principais, né, armações baleiras do nosso litoral. E daí, nesse momento, ela pertencia a um território da Palhoça, região de Florianópolis, né? Desterro ali, em geral. Quando a armação é fundada, na década de 1790, o território de Garopaba pertencia ao que é hoje Florianópolis, né? Ao município de Florianópolis, no caso, que seria ao município de Desterro, né? E aí ali, um pouco depois de... Não é muito claro, tem historiadores, inclusive tem amigos, colegas, pesquisadores que estudam isso. Qual que seria o limite entre Laguna e Desterro no período colonial? A gente acha que é ali mais ou menos ali próximo ali à Ferrugem, naquela área, seria a divisa dos dois municípios, né? Então, o território de Garopaba pertencia, no caso, a Florianópolis, né? Que depois vai se tornar Florianópolis, né? Só para um contexto mais geral, né, Fabiano, a questão do território, para quem não é da área, né, nunca estudou, a questão do território do litoral catarinense. Então, os pontos principais eram lá em cima, né, São Francisco do Sul, Laguna e logo depois Desterro, né? Então, ficava esses 3 pontos principais. E daí, Garopaba nesse meio. Inclusive, Santa Catarina, durante praticamente todo o período colonial, ela se restringe ao litoral. Né? Todo o interior do estado, Lages, né, vai ser fundada um pouco depois e era território de São Paulo. O território de São Paulo avançava até o Rio Grande do Sul, até a divisa com o Rio Grande do Sul, e Santa Catarina se restringia a essa faixa bem estreita de litoral, entre Laguna e São Francisco do Sul, né? Então, logo que a capitania, que seria o estado, é criado, né, no início do século XVIII, então Desterro se torna a capital, né? E Garopaba está estrategicamente implantada, né, entre Laguna e Desterro. Então, também não é à toa, né, que se escolheu esse local para implantar essa armação baleeira, porque ela também estava politicamente, né, questões políticas, geograficamente, sim, politicamente bem localizada, né? Para fortalecer o território, para continuar dentro ali mais do território voltado a Florianópolis, né? O Desterro. E haviam várias armações baleeiras, né? A gente tinha a armação baleeira de Itapocorói, né? Lá no município de Penha, que foi talvez a maior, a mais importante, né? Acho que a segunda mais importante, a mais importante era a armação de Nossa Senhora da Piedade, que fica hoje ali no município de Governador Celso Ramos, né? Aí nós tínhamos a armação de Santana da Lagoinha, ali na ilha de Santa Catarina, no sul da ilha, né? E a armação de São Joaquim de Garopaba, que tinha uma segunda unidade que ficava ligada à armação de Garopaba, que era a armação de Imbituba, bem onde hoje está o porto de Imbituba, né? Ela era uma armação menor, uma estrutura menor, que era dependente, né, da armação de Garopaba. Então, no século XIX, depois vai ter mais um outro estabelecimento baleiro, mas esses 5 são os mais importantes, os mais antigos, né? E Garopaba, de novo, era um dos principais. O do sul da ilha seria o do Ribeirão? Não, a armação da Lagoinha, seria lá na Praia da Armação, né, em Floripa. Sim. Tá. Na Praia da Armação. Da qual a gente tem alguns vestígios, né? Lá foi muito impactado, então lá tem... Na beira da praia a gente enxerga algumas estruturas de alvenaria de pedra e a capela, né, a capelinha ali da armação, que já foi muito descaracterizada, mas enfim, é um vestígio mais visível daquela armação, né? E a isso capela... é uma outra coisa, Gladys. Oi? Eu ia dizer que essa questão dos remanescentes das armações baleiras é uma outra coisa que torna Garopaba muito especial, porque Garopaba, dessas 5 armações mais antigas, Garopaba é a que melhor preservou essa estrutura remanescente. O contexto todo histórico foi muito favorável a Garopaba, né? Teve, por exemplo, Laguna, que é uma outra referência nossa muito forte, ela já é um contexto, né, que foi mais rígido, foi mais difícil, assim, em alguns aspectos, mas Garopaba teve uma preservação no geral, de natureza, de população, né,
teve esse declínio da armação baleeira e depois ela ficou praticamente intacta por um bom tempo. O abandono da atividade baleeira foi bem importante para Garopaba. Ele foi importante no início, claro, para poder, com a importância que ela tinha, resultar nesse conjunto arquitetônico expressivo importante, né? Um dos mais importantes, como eu falei. E na medida em que entra em decadência a atividade baleeira, né? Isso fica tudo parado, né? Só que, por outro lado, isso é interessante, aí o destino conspirou a favor de Garopaba, porque, de novo, a localização dela era muito importante entre Laguna e Desterro, né? Uhum. E na medida que avança a ocupação, o povoamento do nosso litoral do século XVIII para o século XIX, essa localização estratégica leva as autoridades, né, a pensar na necessidade, então, de implantar uma nova localidade, um novo distrito, uma freguesia, entre Laguna e Desterro, né? E aí eles voltam a olhar para Garopaba. Por quê? Porque Garopaba tinha uma estrutura praticamente pronta para implantar uma futura cidade, né? Tinha a igreja, tinha um casario da armação, né? Então, claro que isso vai ser, vão haver ajustes, vão haver demolições, vão haver construções, mas em boa parte se aproveitou essa estrutura que havia ficado da armação baleeira. E aí a gente tem o início da segunda etapa da história de Garopaba, que é Garopaba Freguesia, né? Ou seja, a freguesia hoje seria um distrito, né? Ela é criada como uma nova unidade administrativa. Não é mais um empreendimento particular, né? Explorado lá com interesses da coroa portuguesa, mas ela se torna uma unidade administrativa, né? O início de uma cidade, porque depois ela vai se tornar uma cidade, uma vila e uma cidade, né? Como ela é atualmente. E é legal que se aproveita essa estrutura da armação para construir essa nova cidade, né? Essa nova localidade. Então ela teve progressos além, né? Assim, ela teve várias etapas, né? Logo no início, pelo complexo que foi construído nela, então ela já teve várias etapas de, por exemplo, armação e depois vila e freguesia. Freguesia e depois vila, isso? Depois vila. Isso. Porque é o processo de evolução administrativa no período colonial e no período imperial brasileiro, né? Uma localidade começava como uma capela curada, geralmente, mas ela era totalmente independente de outra localidade mais importante. Quando ela vira uma freguesia, ela é levada à condição de distrito, ela vira uma sede de uma paróquia. Aí isso é um status super importante, né? E na medida em que ela vai evoluindo, ela pode chegar à condição de vila. A vila é quando ela se emancipa, quando ela vira um novo município, né? E Garopaba, depois essa freguesia vai sofrer um processo de desenvolvimento, vai se desenvolver, vai evoluir, né? E aí no final do século XIX, a freguesia de Garopaba é levada à vila, é criado o município de Garopaba, em 1890, né? Uhum. Então, nessa época, tudo era voltado à igreja, né? Então, o desenvolvimento das cidades ocorriam de acordo com o desenvolvimento da igreja. Um investimento paróquia, a igreja em si ganhava uma torre, né? A capela que começava, que era uma pequena igreja. Então, todo esse processo, Garopaba hoje tem concebido até hoje por ter passado por esse processo na história. Esse investimento. Até a República, né, quando há a divisão, embora a gente sabe que até hoje se mistura muito política e religião, né, mas em tese, oficialmente, com a República, a gente tem o fim, né, dessa relação, né, aí a gente tem um Estado laico, teoricamente, né, mas até então o período imperial, né, a gente vigorava a tradição do padroado régio, né, que é quando a igreja e as monarquias, né, elas compartilhavam o poder, na verdade, né. O rei, ele era, digamos assim, como é que a gente pode dizer, autorizado pela igreja, né, ele era reconhecido pela igreja, e nesse processo de reconhecimento do poder do rei, do imperador, enfim, ele concedia uma série de privilégios para a Igreja Católica, né? E a Igreja tem um papel muito importante, na verdade, além da questão do poder que ela, de fato, vai exercer,
que ela tem um papel, inclusive, administrativo, né? Porque realmente, quando uma localidade começa nessa condição de Garopaba, de freguesia, a primeira estrutura administrativa que ela recebe é uma capela. Por quê? Porque é nessa capela, né, nessa igreja paroquial, melhor dizendo, né, agora como uma freguesia, em que vão ser assentados os batizados, os casamentos, os óbitos, né? Então a igreja tinha esse papel de cartório, como se fosse um cartório de registro de pessoas, né? Sim. Isso é a igreja que fazia, até a proclamação da República, né? Então, aí a importância da igreja nessa estrutura político-administrativa, né? E é isso aí. Eu vi agora que ficam passando as perguntas, comentários, e alguém até perguntou, né? Tá, mas o que sobrou da armação? O que sobrou da armação além da igrejinha? De novo, isso mais um fato que reforça a importância de Garopaba. Porque Garopaba, diferente das demais armações baleeiras, preservou, além da capela, né, uma série de ruínas, mas ok, ruínas a gente encontra em outras armações, mas a gente tem o casarão, popularmente chamado de casarão, que era a casa da administração da armação baleeira. Ali ao lado da igreja, aquele sobrado, caiado, de janelas onde azuis, tem né? Com artesanato ali, né? Com aqueles balcões lindos voltados para o mar. Isso, hoje é uma loja de artesanato. Então, aquela casa ali era onde funcionava a administração da armação baleeira, porque toda a armação tinha, como eu falei, toda uma estrutura né, de edifícios, né, e um desses edifícios importantes era a casa da administração, né, onde residia o administrador e onde funcionava mesmo toda a parte, né, administrativa, funcional da armação em relação a documentos, a escritório, enfim, né, vamos imaginar que ali havia a sede de uma empresa, era isso, né? E o casarão de Garopaba, ele é legal porque ele recebeu vários hóspedes ilustres, né? Dentre os quais Dom Pedro I, na sua única viagem ao sul do Brasil, ele passa por Garopaba e ele teria pernoitado, passado ali por aquele casarão, né? Dentre outros viajantes que a gente tem referência, né? Outros detalhes, o Eduardo falou da Casa do Padre. Hoje é um bar, né, que utiliza ali da região na lateral ali da igreja. Outro detalhe que tu já tinha comentado comigo sobre o padre. E gostaria também de falar sobre a capela. Esses dois pontos, né, dessa época. A capela que é nitidamente, quem conhece Garopaba, eu cheguei a desenhar, quem acompanhou nos stories, e possivelmente vou postar mais pra frente, talvez amanhã, sobre o desenho da capela. Ela tem as janelas triangulares, né? Ela é bem única, né? E uma arquitetura bem... uma capela muito, muito linda, assim... Um comentário como arquiteta. E a outra questão, não sei se tem algum dado sobre a capela, né? Sobre alguma observação sobre a capela. Daí depois a gente pode falar do padre, que eu acho que vai ser interessante também. É que, na verdade, Garopaba, ela tem no centro histórico, ali no entorno da praça, além da igreja matriz, então, que era a capela da armação baleeira, a capela do Senhor Bom Jesus, que é aquela igrejinha a qual tu te refere, né? Que tem as janelinhas triangulares, né? Na esquina da praça, né? Aquela capela é uma capela, se eu não me engano, né? Quem souber dessa história me confirma, né? Se eu não me engano, ela foi construída em pagamento de alguma promessa, alguma coisa assim, né? Ela é uma capela votiva, uma capela singela, enfim, de devoção da comunidade, né? Ela não chegou assim a ter o papel assim de uma igreja mais importante, mas é muito interessante porque nessas antigas freguesias do nosso litoral, que são muito modestas, a gente só tem a igreja matriz, né? E Garopaba, diferentemente, mais um aspecto importante para Garopaba, mais um ponto importante de Garopaba, além da igreja matriz, tinha a capela do Senhor Bom Jesus, né? Ali na praça, de frente para a matriz, né? Isso que é legal. Uma parece que dialoga com a outra, né? Então, isso é uma outra situação única de Garopaba, né? Ter duas capelas, duas edificações religiosas no seu núcleo fundacional. Sim.
Isso é muito importante. Assim, a observação que eu queria fazer sobre ela que eu fiz, né? Eu acho aquelas esquadrias triangulares lindas. Eu olho assim, em É plena muito esquina. diferente, né? Aham. Ela é Apaixonante bem também. diferente. E o outro dado ao nível de comentário, não sei se tem algum, né, dado histórico e com informações comprovadas sobre o padre, né? Sobre a história da vida do padre, também bem romântica. Que tu tinha Olha comentado só. comigo. Que Garopaba tem um personagem importante, que foi o padre Faraco, né? Nome de rua, inclusive, uma família bem tradicional, a gente conhece até algumas pessoas aí de sobrenome Faraco, né? E o padre Antônio Faraco, se eu não me engano o nome dele, ele é um italiano, então, religioso italiano, que vem e assume a paróquia de Garopaba, né? Em meados do século XIX, e ele constitui informalmente, né, uma família. Ele toma para si uma esposa, ele tem filhos com essa mulher, e essa família vive com ele na casa paroquial. E imagina isso em outros lugares, seria um escândalo, né? Ainda mais naquela época, né? Até hoje é algo que seria escandaloso para a igreja, né? Porque, enfim, a castidade dos religiosos é uma das exigências, né, do sacerdócio na Igreja Católica. Mas, enfim, o padre Faraco ignora essa questão. E para todo mundo ver, não era uma coisa escondida, não, era algo escancarado, né? Não Sim. só ele, a gente teve outros padres em Santa Catarina, né, que exerceram, digamos assim, esse poder, né, e ignoraram qualquer tipo de, né, contrariedade às suas escolhas e decisões, né. Então Sim. é um padre foi um padre assim importante, porque ele trabalhou muito pela prosperidade de Garopaba, né? Inclusive quando Garopaba se torna vila, ele tá engajado nesse processo. Ele era um padre politizado, político, enfim, que se envolvia com a política, né? E ele inclusive é responsável por uma série de obras de melhorias na igreja. A construção da torre que tem hoje na igreja é uma obra do padre Faraco. Ele está sepultado, inclusive, ali junto à igreja de São Joaquim, né? Uhum. E então, assim, a gente traz os dados do romantismo do padre, né? Que eu acho engraçado quando claro, tem outros dados, né? De outros, mas quando o Fabiano me contou, eu caí na gargalhada no meio da rua do Centro Histórico. Eu falei, jura? Tinha que ser Garopaba. Não esperava diferente. Tá tudo bem. Então, daí depois da decadência, que teve um processo de decadência, né? Como que foi ocorrendo e chegou nesse processo da indefinição sobre Garopaba, se ela era de tal território, como mais do sul ou mais do centro, né? Mais do litoral centro ou mais do litoral sul. É isso? Sim, e aí então Garopaba prospera no final do século XIX, chega à condição de município, né, nos anos 1890, e só que a gente tem que lembrar que aí, ao longo do século XX, vão acontecer uma série de mudanças, inclusive de ordem econômica, no litoral, que vão decretar o isolamento de Garopaba, né, a decadência econômica de Garopaba. Quer dizer, ela começa a se desenvolver, crescer, virou município, a freguesia virou vila, e aí já pouco tempo depois ela entra em decadência. Quer dizer, parece que o tempo suficiente para formar aquela estrutura, né, urbana, aquele casario, aquele núcleo, e acabou por aí, né, estagnou. Né? A gente tem que lembrar que daí ao longo do século XX, na medida em que o sistema de transporte rodoviário vai se consolidando, né, Garopaba fica à margem desse processo, né, porque os povoados litorâneos, a própria ilha de Santa Catarina, né, o interior da ilha, foi bastante preservado até pouco tempo atrás por conta desse isolamento, né, porque com a decadência do transporte marítimo no nosso litoral ao longo do século XX, essas comunidades tradicionais do litoral acabam ficando isoladas.
Isso foi fundamental para ter preservado, até hoje a gente tem um patrimônio imaterial, principalmente muito rico, né? O folclore, a religiosidade do nosso litoral, o jeito de falar, né? Dos manezinhos, do povo do litoral. Isso se deve a esse isolamento de muito tempo, né? Dessas populações, dessas comunidades do nosso litoral. E Garopaba não foi diferente. Né? O lado positivo disso foi preservar aquele conjunto do núcleo fundacional. Né? E aí, como tu falou, na medida em que ela perde importância, ela deixa de ser um município no século XX, ela ora pertenceu a Palhoça, ora pertenceu a Imbituba, né? Na medida em que essas localidades também assumiam alguma importância, algum protagonismo, né? O território de Garopaba ficou meio que à mercê de um e de outro, né? Até que na década de 60, enfim, aí acontece um movimento mais forte, né, com o engajamento de autoridades de lideranças políticas locais que consegue, enfim, a emancipação definitiva de Garopaba. Então, na década de 60, inclusive agora, no ano passado, se eu não me engano, Garopaba comemorou 60 anos de emancipação política, né? Então, uma data bem importante. Foi no ano passado, né? Isso. Aí realmente é o início de uma nova história daí, né? Porque daí Garopaba se torna um município, né? E logo na sequência vem a questão do turismo, né? Que daí na década de 70 o turismo começa a valorizar essas localidades do interior aqui do nosso litoral, né? Mesmo Florianópolis, enfim, outras localidades, Balneário Camboriú, Porto Belo, enfim, né? O pessoal começa a se interessar pelo litoral catarinense, né? E Garopaba, por exemplo, era um destino dos hippies do Rio Grande do Sul, né? Tem até um livro, né, de um escritor local que justamente fala sobre esse momento histórico de Garopaba, quando os hippies gaúchos descobrem Garopaba, colocam de novo Garopaba no mapa, ela tinha acabado de se tornar município de novo, e é esse interesse pela natureza, pelo litoral, pelas praias, que vai começar de novo a fomentar o desenvolvimento econômico para Garopaba, né? Daí eu tenho uma observação, né? Eu sou moradora de Garopaba, escolhi Garopaba. E por isso é tão forte, né? Aqui os comentários, além de uma posição como arquiteta. Então, Garopaba tem a pegada espiritual, né? Ela tem essa energia geradora do próprio mar, da própria terra. Ela tem essa energia de conexão, que o próprio hippie sentiu isso, aquela população lá de 1970, quando veio, já estava buscando por isso, pela conexão. E tem a conexão dessa questão maternal de criação, ela se ramifica. A criação, ela é tanto reprodução quanto criatividade, né? Então os hippies estão conectados a isso também, arte na praia, né? Vender a miçanga na praia. Então hoje, vindo assim, trazendo para hoje, que a gente já vive em Garopaba, e o que eu senti na minha própria pele, das vezes que vim para cá até realmente habitar esse território, eu senti uma energia muito geradora e criativa, né? Essa energia realmente do artesanato, da comunidade local. Hoje a gente vê que tem essa força muito grande lá no centro histórico, justamente na Rua dos Pescadores, um trajeto, e isso é uma força linda que os próprios, né, artistas locais, eles fazem para continuar com essa energia matriz de Garopaba, que ela não seja dissolvida com a especulação e tudo mais, né? Mais para frente a gente discute mais sobre isso. Mas então tem um complexo muito grande de já olhar, né, em todas as etapas importantes até agora, e a gente vê que hoje mesmo, no período atual, a gente traz esse aspecto de pessoas buscando por conexão, pessoas buscando por criatividade, né, o que se conectam à criatividade, tem forças geradoras criativas, né, e também pela abundância da terra.
Então, esses aspectos, assim, que quando o Fabiano foi me falando, eu falei, nossa, faz todo sentido, né? Todo sentido. Então, já não é só a questão da história, de tornar algo mais pacato, mais romântico, mas até mesmo os movimentos que foram feitos nesses processos, né? Movimentos ali na própria emancipação, logo depois da emancipação, né? Que completou, foi 60, né? 1961 para cá, e antes mesmo também. Então, daí a gente começa uma nova etapa mais forte, né, de Garopaba, é isso? Que é uma etapa de 1961, que estava falando, que veio os hippies, e então começa uma procura mais forte, né? Novamente, depois de uma estagnação. Coincidiu, né, esse processo de emancipação do início dos anos 60 com essa descoberta, mas na verdade a gente tem que lembrar que no final dos anos 50, né, está passando pelo litoral catarinense a BR-101, né, final dos anos 50, início dos anos 60 a obra vai ficar pronta, né, e dentro dos planos macro do governo brasileiro nessa época, né, foi um pouquinho antes do golpe militar, nós tínhamos esse projeto de criar duas grandes artérias de transporte e comunicação no Brasil. Uma seria a BR-116, né, que de fato vai lá do Rio Grande do Sul até o Ceará, se eu não me engano, atravessa o Brasil, que seria a principal artéria comercial, né, de transporte de cargas, enfim, né, lembrando, né, que o transporte rodoviário se tornou o principal modal, né, de transporte do Brasil, as ferrovias foram simplesmente sucateadas, né, outras formas de transporte tradicionais abandonadas, e tudo gira em torno do automóvel, do caminhão. E, por outro lado, no litoral se cria também uma grande artéria, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, que é a BR-101. Né? E a BR-101, então, passa pelo litoral catarinense. Justamente com esse intuito. A ideia era essa, de que ela fosse uma rodovia turística, que ela fomentasse o desenvolvimento do turismo nessas várias localidades do nosso litoral. Né? Então, deu certo para Garopaba isso, né, de fato. Sim, porque aí, então, começa a chegar a Garopaba esse pessoal interessado na natureza, nas praias, né? Sim, o quanto o desenvolvimento político, né, a atenção política, desde primórdios, estão voltados ao desenvolvimento das cidades, né? E até hoje, quando a gente fala sobre o urbano. Então, sempre quando a gente fala e retorna que a gente precisa dos olhares né, dos políticos para determinadas situações das cidades, né, como urbanistas que somos também, né, arquitetos e urbanistas, a gente está falando disso. A gente está falando do foco, né, para determinados padrões. E, nesse caso, tudo proporcionou que fosse feito, então, a BR-101 para o turismo litorâneo brasileiro. E a gente pode até dizer que esse processo foi lento no início, porque Garopaba demora muito, ainda é uma localidade, um município muito pequeno, né, até os anos 90, pelo menos, pela distância que tem da BR-101, né? Porque ela não está à margem da 101 como outras localidades, né? Então, ela ficou ainda um tanto deslocada, digamos assim. Mas a BR-101 estava passando do lado. Esse vetor de urbanização, de crescimento, estava ali ao lado. Quando se realiza, então, esse asfaltamento, né? Porque eram caminhos antigos de terra, né? Ligando, então, o centro, o núcleo de Garopaba, a área urbana, com a BR-101, Aí a urbanização vem nesse processo que está até hoje em franca ascensão, né? A gente inclusive falava sobre isso, né, Gladys, que o pessoal de Garopaba tem observado com muita preocupação assim um boom, né, do setor imobiliário, inclusive com uma supervalorização dos imóveis, né? Inclusive na área central agora, pressionando o centro histórico, o que faz com que os moradores remanescentes dessa população tradicional muitas vezes acabam se vendo obrigados a sair dali, a vender, ir embora, ir para outro lugar, porque o custo de vida vai aumentando também muito, né? E aí tu começa com esses empreendimentos, né? Condomínios, construções, pequenos edifícios, né? Ainda que o gabarito ainda em Garopaba seja ainda mais reduzido, mas já aumentou bastante em relação ao que era permitido, né?
até alguns anos atrás pelo plano diretor anterior, e o pessoal está muito preocupado, né, com essa pressão imobiliária em Garopaba e sobre o centro histórico também. Sim, dos 20 anos de 2000 para cá, né, que a gente pode, 90 tu diz, né, mas nos 2000 que começou a ter mais reflexo, né, digamos assim, já começou a ter realmente maiores investimentos e em 20 anos se tornou... Eu tenho referências de 10 anos atrás, de Garopaba, né, da região do Campo Duna, perto aqui do Rosa. Então, eu tenho referências de preços de 10 anos para hoje, como moradora. E, assim, foram 10 vezes mais altos. 10 vezes. Em 10 anos aumentou 10 vezes. E no último ano aumentou 25% o valor. Né? Então, é uma questão, né? Porque a qualidade de vida ela é alta, mas a gente precisa conceber e precisa olha o olhar, né, político. A gente precisa olhar para todas as camadas sociais, né? Porque senão a gente está concebendo uma cidade problemática, né? A gente está concebendo uma cidade com conflitos. E a hora de olhar para isso é sempre no início, não é no problema, né? A gente se adianta bastante, aqui em Garopaba tem bastante coisas adiantadas em relação à política, assim, a preservação, mas tem um conflito do histórico, né? Da especulação do patrimônio histórico e desconsiderar que aquilo é histórico. Isso é muito delicado, né? A gente tem tido considerar que ali é um processo, né? Desconsiderar que aquela casa ela significa, ela tem a essência da cidade. As pessoas elas viajam para outras cidades à procura de arquitetura e muitas vezes dentro da própria cidade elas destroem a arquitetura da própria cidade para serem irrelevantes à história da própria cidade, né? Então, esse ponto que a gente traz e tenta abordar com a nossa proposta, né, do café arquitetônico, para as pessoas entenderem o potencial e também o potencial de preservação, o quanto isso é essencial, né? O desenvolvimento ele ele é essencial, a gente está ligado diretamente à construção, né? A gente faz as novas construções, mas o que acontece muito é que não parte nem do arquiteto, isso parte do proprietário do imóvel, né? Então é delicado, é triste, né? Então essa vertente, esse caminho, e propriamente a gente fala que todo mundo vai sofrer, né? Se a gente não tiver uma política mais humanitária numa cidade, com direito à moradia, né, com regiões de desenvolvimento, porque vão ter olhares políticos para algumas outras regiões. Opa, então vamos investir em tal bairro que pode ser médio, que pode abrigar essa população, né? Se não tiver isso, infraestrutura urbana designada para bairros de média distância, médio padrão, e só destinadas a centro, né, a região aqui do Campo Duna, por exemplo, que é super centralizada também, hoje, né? Então, se tiver só essas regiões que são de alto padrão, a gente está sendo conivente com tudo isso, né? Então, a população ela precisa entender que ela precisa pedir por isso também, que ela precisa pedir isso para o próprio político, né? Que é o direito dela e é um dever deles pedirem isso, esse investimento
para determinadas regiões, né? É Tá delicado? Muito. Está havendo debate, né, em torno do plano diretor e principalmente em torno de uma proposta de revitalização, dita revitalização do Centro Histórico de Garopaba, né? Tem Uhum. havido algumas reuniões, eu não estou aí, então não consigo participar, acompanho de longe, tenho amigos que estão bastante envolvidos aí, atentos, né, preocupados, porque é como tu falou, assim, o desenvolvimento é necessário, faz parte. O que nos preocupa sempre são os critérios, né, é o que de fato está motivando esses empreendimentos, esses movimentos, né, porque geralmente a gente não vê assim um envolvimento, uma participação popular, né, não vê a opinião das comunidades, né, sendo ouvida, né, na elaboração desses planos, desses projetos, desses empreendimentos. E tem havido uma participação popular bem grande agora em torno desse projeto de revitalização do centro histórico. De novo, né, porque nos parece que faltam uma série de critérios, né, esse cuidado sensível, né, com o centro histórico, com o patrimônio arquitetônico, com o patrimônio arqueológico, que em nenhum momento foi objeto Uhum. não é citado sequer, né, São no que foi tambaquis, né? apresentado. Né? Não, mas a arqueologia histórica mesmo, né, da armação, porque Uhum. se tu for cavocar ali, fazer uma vala no entorno da Praça 21 de Abril, na Rua dos Pescadores, certamente tu vai encontrar vestígios da armação baleeira, né, porque essa ocupação se deu sobre, né, a estrutura da armação, né, em parte algumas coisas foram aproveitadas, por exemplo, onde hoje está a praça, ficavam as senzalas, né, as instalações dos empregados. Então, na medida em que alguém for mexer ali para passar drenagem, para passar Isso não vai ser levado em esgoto, conta. É. para embutir a fiação aérea, o que é muito legal, vão colocar subterrânea a fiação aérea, legal. Mas e como é que vai ser o tratamento do subsolo quando se deparar com estruturas arqueológicas, né? Quer dizer, isso não estava fazendo parte do projeto. Então, está se alertando a prefeitura nessas reuniões que têm acontecido para ter um olhar cuidadoso com isso, até porque a prefeitura encabeçando esse processo, como está acontecendo, ela é passível, inclusive, de ser punida, né? Na medida em que se constatar algum tipo de dano a esse patrimônio arqueológico, né, o próprio Ministério Público certamente vai entrar, né, junto aí para cobrar, né, uma outra condição em relação a esse patrimônio, né. Então, assim, é bacana ver a população se mobilizando, cada um, claro, tem o seu próprio interesse e tal, mas esse movimento é necessário. E eu acho também, assim, que o fato a gente está conversando sobre isso aqui, quem está nos ouvindo, principalmente o pessoal que é de Garopaba, é legal o pessoal ficar antenado, ficar ligado, né? Porque essa participação, esse envolvimento é necessário, é importante, né? Porque do contrário, o pessoal vem e faz qualquer coisa, passa por cima de tudo e depois já era, né? Como tu falou, as pessoas viajam, acham tudo lindo lá fora, mas às vezes tem dificuldade de perceber o valor, a importância e o potencial do nosso patrimônio aqui junto com a gente, né? Eu mesmo que trabalho anos com patrimônio, a gente cansa de ver, de falar sobre isso, né? As pessoas acham lindo na Europa, vão, viajam, tiram foto, postam nas redes sociais, e muitas vezes essas pessoas são proprietárias de bens tombados e tem uma situação de descaso, né, com o Sim. patrimônio aqui. Por quê? É uma falta de consciência, de sensibilidade, né? Faltou educação patrimonial, com certeza, né? Então, assim, é muito necessário esse engajamento das pessoas, da comunidade, principalmente de Garopaba. E isso serve de exemplo para outros lugares também, que tem conjuntos históricos, que tem sítios históricos, né? Uhum. Essa receita, na verdade, a bola da vez agora é Garopaba. Mas isso pode estar acontecendo amanhã ou depois em outra cidade que tenha também uma área assim, de interesse natural, histórico, né? É uma das coisas que a gente fala e frisa muito lá na graduação, né, na UDESC. O Fabiano foi professor na UDESC, né, e eu, aluna, Fabiano na UDESC. E a gente fala, não só o Fabiano, como falava, como outros também professores da área histórica, da educação patrimonial, tinha até projetos de extensão, a gente conseguiu conceber isso na região ali de Laguna, né, e trabalhando, desenvolveu bastante coisa, né, assim, teve uma grande evolução, teve uma grande mudança, mas é um trabalho contínuo. E
E Garopaba ter essa delicadeza, né, essa educação patrimonial que ela deveria ser mais recorrente, né? Não ficar só nos olhos dos arquitetos, né? Falam que a gente, é o chato, é o eco-chato, né, o que quer preservar tudo, porque a gente estudou história, né? A gente estudou e viu o que é aquilo, né? A gente sabe o poder, né, a força que tem aquela arquitetura, né? Então, essa delicadeza de ter até mesmo investimentos para esse patrimônio histórico, até mesmo a gente desprender energia como arquitetos, né? Os arquitetos que estão na live, estão vendo, né? A gente tenta manifestar um pouco isso numa conversa, num café, agora um café arquitetônico entre arquitetos é mais fácil, mas com os amigos, né, que não são da área, às vezes se passa mesmo como chato, mas é essencial que a gente passe um pouco do que a gente saiba e possa fazer um pouco do nosso papel. Acho que isso faz parte da hora que a gente estava lá na formatura, né, fazendo o nosso discurso, né, de formando. Então, acho que esse papel da gente estar aqui colocando cara a tapa é um bom início, porque é essencial que as pessoas mudem esse padrão para começar a entender o potencial, para começar a entender que é o hoje, que as nossas cidades, elas têm potencial, elas têm história, e não é o outro, não é valorizar o outro, e valorizar o nosso, né? Valorizar o que a gente tem do lado da nossa casa, ou na nossa casa, né? O piso que a gente tem, o ladrilho que a gente tem. Então, são situações assim que a gente vai galgando pouco a pouco, né, Fabiano? Tem um dado bem preocupante, né? Eu comentei, por exemplo, sobre a ausência de estudos de arqueologia nesse plano de revitalização do centro histórico, e um outro dado bem preocupante que a gente né, tem levantado aí é que quem conhece ali o centro histórico de Garopaba sabe que um dos elementos mais marcantes dessa paisagem cultural, porque aquilo é uma paisagem cultural, né? É aquele conjunto de ranchos entre a Rua dos Pescadores e a praia, né? Os ranchos se distribuem desde praticamente ali a praça até o fim do centro histórico, até o limite do centro histórico, onde tem uma ponte, né? Na Rua dos Pescadores, onde inicia a Rua dos Pescadores. E a gente está sabendo, por exemplo, que desses vários ranchos de pescadores, que são, de novo, um elemento importantíssimo, né, dessa paisagem de Garopaba, quase todos já estão desocupados, foram vendidos, alguns por valores absurdos, para se tornarem casas de veraneio, inclusive com o pessoal derrubando, claro, os ranchos, para construir casas à beira-mar, né? Detalhe, em cima da praia, né? Porque os ranchos, na sua função de rancho de pesca, estão ali junto da praia para que o pescador coloque, guarde a sua embarcação, coloque na água com facilidade, guarde as suas tralhas de pesca, né? É diferente de ter ali uma mansão, enfim, na beira da praia, naquele contexto. Então, a maioria, é o que a gente falava, né? Quer dizer, há essa supervalorização a partir da especulação imobiliária, né? Porque há interesses, claro, por trás disso, e daqui a pouco essa comunidade tradicional de pescadores se vê coagida, se vê constrangida a vender, até muitas vezes diante de dificuldades econômicas, de falta de perspectivas econômicas, chega alguém oferecendo mundos e fundos pelo rancho de pesca dele, e ele vai e vende, entrega e vai embora, e vai fazer não sei o que, não sei onde, né? E acabou, e aí acabou a pesca tradicional, acabou o pescador, acabou o rancho, acabou a paisagem. Quer dizer que justamente é o que atraiu as pessoas para ali vai deixar de existir. Então isso é uma coisa bem séria que a gente tem que refletir, né? Todos, mais nós, né, como tu falou, como arquitetos urbanistas, né, que lidamos profissionalmente com essas questões, né? É bem importante, né? É bem importante a gente ter essa consciência e de alguma forma se engajar, enfim, brigar por isso, porque é bem sério isso. E são famílias muito ricas, e são famílias que podem tudo, né? São famílias que, de alguma forma, estão, talvez ali na região, talvez vinculadas a situações, até positivas, mas que
por ter desconhecimento, né, por não ter conhecimento do que estão fazendo, né, por força mesmo do ego. Falta de consciência total, né? De consciência urbana, né? De concepção urbana, de consciência concepção coletiva, histórica. Sim. Acaba vinculando ao ego mesmo. Vou construir minha casa aqui. E não sabem o impacto que estão gerando nisso. E que se dane, né? Tudo e todo mundo, né? E a gente pode trazer aí como referência Florianópolis, né? O foco não é Florianópolis, mas é porque Florianópolis, eu sou nativa de lá e eu sinto nitidamente isso. Nitidamente. Eu tenho, né, quase 30 anos e consegui ver nesses últimos 30 anos exatamente isso acontecendo. Então, é justamente esse caminho que é delicado, né? Eu lembro, eu estava lembrando, agora tu estava falando, eu estava lembrando, agora faz 2, 3 anos no máximo, né? Aquele loteamento na encosta ali, no Morro da Vigia, atrás da igreja e do casarão, né? Então, quer dizer, aquele fundo verde que nós tínhamos daquela paisagem, eu tenho várias fotos, né? Em que a gente vê essa relação da natureza com a paisagem construída, cultural, né? Isso é outra coisa que está sendo ameaçada ali também, né? De novo, né? A gente não é contra a construção, a gente não é contra o desenvolvimento, não é isso. Mas tem que haver critérios, tem lugares específicos para fazer determinadas coisas, né? E aí vem a legislação urbana, vem os planos diretores, vem os tombamentos, enfim, vem uma série de leis, de regras, de critérios que existem ou que devem haver para orientar esse crescimento, para que ele não aconteça de forma destrutiva, né? Porque senão a gente vai perder essas referências todas, né? Existe muito território, né, a ser, digamos, explorado, né, orientado para isso, para utilizar logo um território que ele tem especial, tanta riqueza, sensível, rico para todos, né, para uma comunidade e para mais de uma classe social. Isso. Luana... A gente vê com preocupação sempre esses empreendimentos, esses planos, porque, infelizmente, eles muitas vezes ignoram, né, a coletividade, a participação da comunidade, né, e são direcionados, né, têm interesses específicos, né, que não são geralmente os da coletividade, né, da sociedade em geral. A Luana comentou aqui, entrei na live agora há pouco, mas a última vez que estive ali na Rua dos Pescadores, vi que derrubaram e construíram uma casa bem contemporânea, doeu a alma. É o que a gente sente também. Sentiu caminhando... Isso. Aquelas casinhas da Rua dos Pescadores, aquela arquitetura bem singela, bem vernacular, né? Os próprios ranchos, né? Estão dando lugar a outras coisas, né? Exatamente. Isso é latente, isso está ali visível, para todo mundo que vai ali ver isso, né? A gente até teve acesso a uma informação que um dos ranchos, dos principais, foram comprados na última vez que a gente foi, né? Para uma grande família e tal, enfim. Não vem ao caso, mas vai ser uma casa, né? Então... o pessoal está comentando aqui, o Eugênio, né? Vai perder o que torna Garopaba tão única. E é isso, é o que acontece na maioria dos lugares onde se dá esse tipo de processo, assim, de urbanização, de crescimento sem critério, desenfreado, né? A gente vê isso todo dia em Florianópolis, acontecendo todo dia isso em Floripa, né? Uns lugares mais, outros menos, mas é sempre preocupante, assim, porque essas referências, né, a natureza, o patrimônio, né, esse patrimônio imaterial, porque também não são só as edificações antigas, mas são todos esses saberes e fazeres que ficaram ali preservados por gerações nessas comunidades tradicionais, isso começa a desaparecer, né? As festas religiosas, a gastronomia, né, a pesca artesanal, que é tão importante para o nosso litoral, né? Isso está... As embarcações, a gente vê, por exemplo, cada vez menos baleeiras, né? Que são as embarcações tradicionais, junto com as canoas bordadas do nosso litoral. É um efeito, assim, série de desaparecimento, né? Das pessoas que sabem fazer essas embarcações, do tipo de embarcação, né? Enfim, e a paisagem vai se transformando radicalmente a cada ano. E essa pressão imobiliária, né, cada vez mais avançando sobre essas áreas. E é bem preocupante. É um impacto mesmo que gera, né, assim,
Eu vivenciei muito Garopaba 10 anos atrás, centro histórico, entrar na Rua dos Pescadores e era bem mais pacato, né? Então, tinha lá acho que é uma casa que era mais contemporânea, no máximo, assim. E hoje tu já entra e tu já leva mais impactos, assim. Então, que tem mais casas, né? Nesse estilo, nessa vertente. Tu sabe que era uma casa com muita identidade no local. Né? Nada contra a arquitetura contemporânea. Faço o projeto, tem problema, né? Tipo, afinal, eu sou uma arquiteta contemporânea, sou da prática. Mas negar isso, né? Negar o passado. A gente não pode negar o nosso passado cima, né? Como pessoas, muito menos das cidades, né? Não, e aí a gente vê muitas vezes, como acontece muito em Florianópolis, São José, aí o pessoal derruba a arquitetura autêntica, genuína, para construir o que eles chamam de arquitetura açoriana, em estilo açoriano, né? Uma arquitetura contemporânea pretensamente imitando, né, construções históricas, né? Então, aí o falso colonial, assim, né? Falso histórico, né? O falso histórico e até o neoclássico, né? Assim, com colunas. Esses dias eu vi uma propaganda até acho que foi no Instagram, até projetos de casas, como é que é? Casas clássicas, né? E aí, assim, a arquitetura contemporânea imitando na fachada, toda decorada, com ornamentos, como se fosse uma arquitetura de época, uma arquitetura histórica, né? E muitas vezes fazem isso derrubando o que de fato é histórico, né? Isso acontece bastante. Então, assim, a gente tem várias lições, assim, né, de como não fazer, né, e de como fazer. Mas eu acho, de qualquer forma, né, Gladys, eu acho legal que, talvez diferente de outros lugares, Garopaba tem uma série de pessoas que são conscientes, que são articuladas, que são politizadas, né? Então. Garopaba, até por ser esse lugar especial, atraiu, nessas últimas décadas, uma série de pessoas que, mesmo sendo de fora, vieram em Garopaba justamente para valorizar aquilo que Garopaba tem de especial, a natureza, Sim. o patrimônio. Então, a gente vê muitas vezes essas pessoas que são de fora preocupadas, se mobilizando, se engajando, né, junto com alguns locais, claro, mas a gente vê muito essa participação de pessoas de fora, né, que adotaram Garopaba como casa e que estão ali brigando, enfim, para que se consiga preservar esses atributos que tornam Garopaba um lugar especial. Então, a minha esperança é nesse contraponto de Garopaba, que esse movimento realmente tenha algum êxito, que eles consigam fazer alguma diferença nesse processo e barrar algumas coisas e conseguir estabelecer critérios para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível ou da maneira menos prejudicial possível para a natureza e para o patrimônio de Garopaba. Eu ainda tenho esperança, né? Diferente de outros lugares onde a gente já vê que não há mais, são situações irreversíveis, né? Eu acho que Garopaba ainda há tempo, né, de conseguir reverter algumas coisas e preservar muita coisa, né? Sim. O tempo é agora. Muito, né? muito. Ela tá ali num, sei lá, 20%, digamos assim, começo. Dá para dar aquele, né, tranco. E Isso. justamente essa proposta, né, da gente desenhar, a gente combinou, eu e o Fabiano, de ir ao centro, desenhar Garopaba, talvez tirar alguma coisa disso, né, algum artesanato, enfim, algum material disso, desses desenhos, ou até mesmo aqui nas redes sociais, porque as pessoas se conectam com as edificações. Assim, dessa forma. Uhum. Assim como a Torre Eiffel foi, sabe, as pessoas preservam e vão achar horrível se desmancharem, porque tem a conexão da imagem, ela foi exaltada. A gente pensa que, a gente conversando, chegou à conclusão, vamos exaltar, sabe? Vamos desenhar, vamos, de alguma forma, compartilhar. Tem outros artistas também, né, fazendo aquarelas e desenhos muito potencial aqui, mas mais ou menos por esse princípio, para exaltar a imagem. Esse espírito criativo de Garopaba, né, como tu falou, é muito legal, porque tem um grande número de artesãos, de artistas plásticos, né, que alguns, inclusive, de fora, que adotam Garopaba também. Adotaram. Né, fora os talentos locais, artistas que vêm de fora e se apaixonam por Garopaba, né?
Então isso Sim. é muito legal. E aquele dia, né, Gladys, que a gente estava lá desenhando na praça, me chamou a atenção, assim, a curiosidade das pessoas, porque eu estava lá sentado na praça, né, com a prancheta e tal, desenhando, e aí vinha um e olhava, ó, que legal, a igreja, o casarão, tá. Aí eu Aham. lembro de vem um casal e ele queria a todo custo comprar o meu desenho. Ah, mas eu quero comprar o teu desenho, porque eu quero levar de lembrança. Tipo, eles estavam encantados, acho que era a primeira vez que eles vieram a Garopaba. Eles estavam encantados e ele viu o meu desenho ali, eu falo, representando a igreja e tal. Ele queria levar aquela lembrança de Garopaba com ele, né? Sim, Então, olha só o apelo realmente, né? O realmente. potencial E a gente criativo não de faz por Garopaba. trabalho, a gente faz por amor ali, né? E Um daí depois prazer. também passaram por mim, acho que foi o mesmo casal, e passou outros também, que eu acho que te viram, e eu tava num ponto diferente. Estava voltado para a igreja e eu voltada para a capela. Então a gente estava praticamente de costas, né? Mas juntos Uhum. ali, partilhando no momento. E daí eles também ficaram olhando minha prancheta, ficaram olhando, falando, ah, ela também tá desenhando. Daí eu falei, ah, sim, eu tô com ele. E, e depois eu cheguei em casa, depois de aquarelar e fazer todo um processo, eu fiz a igreja, depois também eu fiz a capela, aquarelei. Um vizinho, meu amigo, veio aqui em casa e ele olhou e ele falou, eu compraria. Sabe? Eu falei, jura? Olha! Então, Que as legal. pessoas dão valor, né? As pessoas dão valor e se conectam. Então, Sim, esse nosso insight faz sentido. A acho que sim. Laís, a Laís perguntou, boa noite, as questões de legislação, é permitido construir ali na região dos pescadores, né? Sim. Então, é delicado. Assim, na É, beira do mar, permitir. não, né? Não, mas eu imagino que ela queira dizer assim em relação a construir ali no centro histórico, né? Demolir, por exemplo, uma construção antiga e construir. Pode, né? A legislação permite, né? Tanto que tem feito isso, né? Só tem feito Aham. isso. Né? Não Porque tem Garopaba não tem vamos só impeditivo. lembrar, né? Garopaba, o mais restritivo que há em Garopaba hoje no centro histórico é o tombamento estadual da igreja. Né? Uhum, E aí esse tombamento tem uma área de entorno que pega a praça, né? Só que ele não discrimina, por exemplo, aquele casario, a própria capelinha ali do outro lado da praça, não estão protegidos por lei, né? Tem um entorno, a questão de visibilidade em relação à igreja matriz, mas nenhuma daquelas edificações históricas está protegida, né? Até hoje Garopaba não avançou na legislação municipal de patrimônio, existe então só essa legislação estadual do tombamento da igreja, e não é à toa que as coisas estão sumindo, eles realmente estão destruindo, estão substituindo, porque aquilo ali não está preservado. O que ficou até agora ficou ou no esquecimento, na negligência, na falta de interesse de substituir, porque quando houver o interesse, vão derrubar e vão construir alguma coisa nova, né? Porque não há diferente de hoje uma Laguna, proteção né? Que teve todo um movimento diferente de Laguna. de tombamento Isso. e um complexo Laguna tem um grande. tombamento federal, né, uma área grande, que tudo que está dentro Uhum, daquela poligonal está protegido, né? Seja antigo ou não, é passível, né, de análise e aprovação do IPAM. E Garopaba não, né? Garopaba, como eu falei, tem esse entorno, mas ele existe muito mais em função de minimizar possíveis impactos visuais sobre a igreja, que é o objeto principal do tombamento. Né? Mas isso é tão frágil, por exemplo, que não impediu aquele condomínio ali atrás da igreja, na ponta da vigia. Né? O pessoal da FCC até foi e tal, até um ponto, mas chega um ponto que não dá para ir além, porque a legislação ela é limitada. Né? Faltam leis, legislações mais adequadas para aquele sítio, né? Para preservar essa ambiência, essa relação com o morro, com a praia, né? Isso, o importante, por exemplo, seria agora o plano diretor, que está em debate, ter uma atenção especial para o centro histórico, né? Não apenas definir como uma área de especial interesse histórico, como geralmente os planos diretores fazem, mas propor realmente ferramentas de gestão dessa área, né? De amortecimento de impactos, ou realmente de inibir impactos sobre essa área histórica, que é tão importante, que é tão sensível, né? porque quem está na prefeitura, como arquiteto, verificando, analisando os projetos,
não tem as ferramentas para dizer não, né? Então, Sim. na prefeitura, o plano diretor, ele é uma ferramenta de, opa, tenho aqui como dizer não para essa aprovação, porque o próprio arquiteto que está aprovando provavelmente dói o coração, sabe que aquilo é errado, sabe que aquilo está negligenciando a energia matriz, né, da cidade, geradora da cidade. Muitas vezes o arquiteto profissional da construção, ele é refém do próprio sistema, porque ele depende, ele precisa pagar as contas, ele tem que trabalhar, ele tem que... Né? Não é fácil, né? Muitas vezes para o arquiteto se posicionar, né? Nesse campo, principalmente do patrimônio, né? Porque, de novo, né? O sistema, enfim, ele não quer saber, né? Então é complicado, é bem delicado. Se como arquiteto autônomo, né, atendendo o cliente diretamente, a gente já tenta alertar e nem tudo é ouvido, quando se está no poder público e ainda não tem ferramentas para dizer não, né, nível de legislação, mais complicado ainda. Se torna dentro de um padrão, né? Foi inclusive com essa preocupação na gestão anterior do CAU-SC, né? A gente tinha a Câmara Temática de Patrimônio, da qual participava uma equipe muito bacana, e a gente produziu naquela gestão os cadernos de patrimônio Cidade de Todos, né? A Cidade Patrimônio de Todos, né? Que inclusive está disponível hoje no site do CAU, lá vocês vão entrar, vai ter um link lá de patrimônio cultural, e aí tem essa cartilha para fazer download, né? Esse trabalho justamente foi um esforço no sentido de fornecer subsídios aos profissionais de arquitetura, principalmente, mas também ao poder público, né, e os proprietários, enfim, de imóveis tombados, de patrimônio edificado, por essa dificuldade, né, às vezes até dos profissionais de interagirem nessa área de patrimônio, de adotarem critérios, né, de restauro nas suas obras, nos seus projetos. Então, é um material que foi feito para auxiliar também os profissionais, principalmente os profissionais de arquitetura, quando se deparam com questões da área de patrimônio edificado, né? Quem quiser esse material pode entrar em contato pelo direct. Está lá no site do CAU. No site do CAU. Mas também tem depois, sim, pode... se tiver uma dificuldade, né? Me manda uma mensagem. Sim, aí eu posso ajudar, passo o link e tal. Porque às vezes o pessoal fica confuso, enfim. E tem também o artigo que tu elaborou, né? Sobre a armação baleeira. Sim. Então, aí, né, como eu falei, eu participo já há alguns anos de grupos de colegas pesquisadores, de pessoas interessadas pelo Centro Histórico de Garopaba, pelo tema das armações baleeiras em Santa Catarina, né? E desses grupos a gente tem realizado eventos, seminários das armações baleeiras, que acontecem desde 2018, né? E aí agora, no ano passado, junto com 2 colegas, nós publicamos um artigo que fala especificamente sobre o Centro Histórico de Garopaba, a importância do Centro Histórico de Garopaba, né, do ponto de vista do patrimônio cultural, né? Esse artigo foi apresentado no NPAC, que é um evento de patrimônio cultural promovido pela Univille, né, a Universidade de Joinville, e ele encontra-se em vias de ser publicado, inclusive, né? Até não sei se já não foi, é que eu não recebi ainda a notificação deles. Geralmente eles avisam a gente quando vão lançar, então, a publicação, né, digital, né, dos anais do evento. Então, estou aguardando a publicação, mas foi uma oportunidade bacana de falar, de escrever, enfim, sobre a importância do Centro Histórico de Garopaba, né? E lembrando também que há um movimento, né, na sequência dessa mobilização em torno do Centro Histórico de Garopaba, a gente também se mobilizou junto à Fundação Catarinense de Cultura, que tem então esse tombamento estadual da igreja, para que a Fundação faça uma revisão desse tombamento e contemple nele, pelo menos o casarão da armação baleeira, né, que também hoje não tem uma proteção legal, né, ele tem sido preservado pela boa vontade dos proprietários, porque ele não tem nenhum reconhecimento formal da sua importância, como um tombamento, por exemplo. E a ideia é de que esse tombamento da Fundação Catarinense de Cultura ele fosse revisto, enfim, né, para detalhar melhor esse conjunto
do entorno da igreja e aí proteger de fato a capela e aquele casario do entorno da praça, né? Que, como eu falei hoje, infelizmente ele não tem nenhum tipo de proteção, né? Pessoal, mais alguém que quer fazer alguma pergunta? A gente está aberto a fazer alguma pergunta para o nosso mestre aí. Mestre não, colega de café, né? Tomando um café. Meu café já acabou faz tempo, inclusive. O meu tá no finalzinho aqui. A bateria já estava acabando, eu tive que ligar aqui no cabo. Estou ligado no cabo aqui já. Se ninguém tiver pergunta, eu acho que a gente daí pode finalizar, né? A gente vai indo para o fim, né? Acho que foi muito legal, né? Essa primeira experiência, né, Gladys? A partir dessa Sim. nossa conversa sobre Garopaba e que venham outros, a gente vai continuar aí nessa pegada e daqui a pouco a gente faz uma em Laguna, uma sobre Floripa, São Francisco, enfim, tem um monte de temas legais para abarcar aqui, né? E a participação de outros colegas, de outros amigos. Sim, a mente já está pipocando aqui para outras cidades e outros cafés. Inclui os bolos, não, brincadeira. Outras cidades, outras pessoas, né? A gente, não sei se dá para fazer a live em 3, né, Fabiano? 3? Não sei. Não sei, vamos ver. A gente está aprendendo muita coisa ainda. Não, total. Laguna, não, sim, Laguna. Laguna. Laguna é nosso coração. Meu e de meu e do Fabiano também. Laguna, o Fabiano tá hoje em Laguna, né? O Fabiano em breve vai, inclusive, se mudar para lá, né? Então, vive literalmente Laguna, né? No sangue. Eu morei por muitos anos em Laguna. E justamente a gente quer trazer também essa essência do que a gente sentiu na cidade, de morar na cidade, né? Então, as primeiras lives a gente pode fazer das cidades que a gente habitou, né? Então, e trazer a experiência de quem vive para confirmar a história. A palavra é essa, né? Acho que é experiência, é vivência, né? Vivenciar a cidade, vivenciar a arquitetura, né? Inclusive é uma coisa que as pessoas procuram muito, inclusive no turismo. Hoje fala-se muito em turismo de experiência, né? A experiência de viver quer dizer, tu sai daquele eixo turístico convencional para, de fato, experimentar, né? Vivenciar o lugar no seu dia a dia, nos seus costumes, nos seus hábitos, nos seus lugares onde a sua população local frequenta e tal. Então, quando a gente tem a oportunidade de morar, de viver numa cidade histórica, num centro histórico, né? A gente justamente está ali participando do dia a dia, né? Provando do que tem de bom e do que tem de ruim, né? Nesses lugares. E acho que também a ideia aqui é a gente poder estar compartilhando essas vivências, né, Gladys, com o pessoal que está nos prestigiando aí. Pessoal, então, boa noite. Obrigada, Fabiano, mais uma vez. É sempre uma honra enorme estar com você. Minha, bem feliz. Obrigado pela iniciativa, né? Porque a iniciativa foi da Gladys, a gente falou e tal, e ela prontamente se prontificou, né, a organizar a nossa live, o nosso café. Que venham próximos. Que venham próximos. Beijo, boa noite. Vou salvar a live, tá, galera? Pessoal. Fica tranquilo. Boa noite. Boa noite. Obrigadão, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.